Um dos maiores lançamentos da DC em questão de filmes, The Batman teve um trailer mais que sensacional. Mas no meio dessa divulgação toda do filme, dizendo que ele é incrível e tal, me responda, por que o olho do Batman está pintado de preto? Vamos conversar mais sobre esse feito, sabe? O que está sendo falado aí sobre o filme The Batman. E fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Thiago, estamos em mais um vídeo. E hoje eu estou aqui para vocês de mais um vídeo de trocando ideias. E hoje vamos trocar uma ideia sobre The Batman, um dos grandes lançamentos de trailer de filme que foi anunciado na DC Fandom, beleza? Junto com ele, o filme da Mulher Maravilha, o filme do Zack Snyder, da Liga da Justiça e dentre muitas outras coisas. Inclusive, se você não viu o vídeo que eu trouxe da Mulher Maravilha, falando mais sobre o trailer, né, da Mulher Maravilha, dando a minha opinião, mostrando o novo visual da Mulher Leopardo, também um vídeo sobre a da Liga da Justiça do Zack Snyder, também te mostrando cada detalhe do trailer da Liga da Justiça. O link tá aqui embaixo na descrição do vídeo para você dar uma olhada como ficou cada trailer e também para você saber mais sobre o que foi mostrado com detalhe nessa DC Fandom, nesses respectivos trailers desses filmes, beleza? Mas hoje nós vamos aí desfrutar mais sobre essa questão do The Batman, né? O que foi o filme mais falado, que está sendo falado também, né, até hoje. E assim, é um filme que mostrou um trailer muito bom e que uma incógnita acabou sendo implantada na cabeça de todo mundo, né? O porquê que o olho do Batman está pintado de preto. Nesse vídeo eu vou tirar essa dúvida para vocês e também falar toda a análise, né, disso aqui tudo do trailer do Batman que acabou sendo implantado. Mas antes, se você quiser acompanhar mais vídeos aqui do canal, seja de quadrinhos, filmes, séries, quiser receber vídeos do Ela Mortais, personagens da Marvel, combatendo personagens da DC, tópicos, curiosidades, tudo, se inscreve aqui nesse botãozinho aqui embaixo, vermelho, que você vai estar me ajudando bastante, cara. E também você vai estar recebendo os próximos vídeos aqui do canal, tudo que tem relação a quadrinhos e heróis, você vai estar recebendo no seu feed de inscrição, beleza? Então, muito obrigado pela sua inscrição, seja muito bem-vindo. E também deixe seu gostei para avaliar bem o vídeo, que isso me ajuda bastante, me motiva bastante a trazer cada dia mais vídeos para vocês, beleza? Então é isso. Outra coisa importante, me segue no Instagram, que lá eu tô postando várias curiosidades, várias notícias, coisas que eu não posto aqui no canal, então segue lá que é muito importante, beleza? Então é isso, vamos embora e começar com esse vídeo. Começamos o trailer com uma tonalização de vermelho e preto, onde tem uma clara e forte referências às HQs do Batman do ano 1 e do ano 2, onde a caracterização da trama é toda vermelha e preta. De cara vemos uma cena de um crime que acabou de acontecer. Esse cara que está na imagem, né, usando um esparadrapo, né, e sendo com a cara toda coberta e usando só o óculos, ele é o Charada, antes mesmo de começar a sua carreira, pois logo em seguida ele já coloca uma mensagem no paradrapo, tá, na cara da vítima feita. E essa mensagem está escrita em, abre aspas, sem mais mentiras, fecha aspas. Possivelmente essa mensagem está sendo retratado como algo relacionado ao Batman, onde todos que devem estar pensando que ele é um herói ou que o cara está fazendo justiça. Mas o Charada vai mostrar que isso não é verdade. Nessa cena vemos o comissário Gordon chegando na cena do crime, com vários policiais da DPG e do FBI, e vemos também numa câmera em primeira pessoa o Batman chegando nesse local, já que todo mundo está olhando para ele. Nessa cena começa com o Batman começando a entrar no local com um ar de mistério. E também nessa cena dá para perceber que o próprio traje dele é bem mais simples, como por exemplo as botas dele. Nesse post está escrito mentiras, tá? Dizendo que as notícias do assassinato e a corrupção de Gotham é algo falso e que o cara envolvido é o Marrone. O Marrone, ele é o principal membro da gangue mais poderosa de Gotham, onde ele está somente abaixo do Carmine Falcone. E essa cena aí, ele é um recado para o que o Charada deixou pro Batman, onde possivelmente é um enigma que faz o Batman ir até um local e tentar salvar uma vítima, ou mesmo descobrir qual é o próximo alvo. Na mensagem escrito do lado esquerdo está escrito: o mentiroso quando morto, em fecha aspas, né? E do outro lado é: não tem ideia? Vamos jogar um jogo, só eu e você.
fecha aspas. E também embaixo tem uns símbolos que eu não sei o significado de qual que é. Possivelmente deve ser algo com código Morph, não sei como é que o significado disso, né? Essa cena também mostra o Marrone saindo no noticiário que foi preso e o Batman observando isso. Logo depois, uma carta para o Batman deixada pelo Charada. E aqui vemos quase toda a roupa do Batman, onde podemos ver claramente os detalhes da armadura, né, o traje dele, como as antenas que ficam na cabeça e o símbolo no peito. O traje reforçado, a prova de balas, dentre outras coisas. O Robert Pattinson ficou incrível nesse traje. Nessa parte vemos um cara que não sei quem é, mas que possivelmente é de alguma gangue, né? Ou mesmo tem uma relação com o governo e a delegacia de Gotham. Pela cara dele, não deve ser algo bom que aconteceu. Aqui temos um pouco mais do Robert Pattinson fora do traje do Batman. Nessa cena, vemos claramente a expressão dele com os olhos. Assim, eu consigo ver que o tom sombrio domina o corpo dele e que os seus olhos estão cansados de tanto lutar. Uma coisa interessante é que em volta dos olhos dele está uma tinta preta. Isso é por causa, na hora dele colocar a máscara, acaba deixando destaque, né? Assim, para ficar nos próprios olhos dele. A tinta cobre o tom da pele dele, certo? Por dentro, quando ele coloca a máscara, e faz com que somente os olhos dele branco tenham destaque e não a pele que está debaixo da máscara dele. Nosso Batman também está observando de moto, saindo do cemitério e chegando à Batcaverna. Um detalhe é que nessa Batcaverna é um local simples, sem muita firula em colocar muitas coisas tecnológicas ou mesmo enfeites, já que o Batman aqui está no início de carreira e ele vai começar tudo do zero e aumentando aos poucos seus recursos. Ficou bem interessante essa Batcaverna. Aqui vemos o Bruce num local que talvez seja um banco e que deve ter assim acabado de acontecer um assalto ou mesmo uma invasão. Obviamente que essa expressão do Bruce não é de bons amigos, já que ele aparenta ao mesmo tempo, né, estar com medo, mas também com uma certa raiva pelo que está acontecendo ali. Nessa cena ele salva uma criança, né, que aparece, e de um carro desgovernado que deve ter sido do Charada, né, a mandada do Charada. E aqui temos a segunda vítima provável do Charada, onde ele prendeu um telefone na mão do Charada. E onde também deve ter, assim, ser ao mesmo tempo o Charada que deve estar fazendo contato, ou vai fazer o contato com o Batman, tá? Mas também como uma bomba relógio que o Charada pode estar ativando. E esse cara que está aí no quadro deve ser um dos caras importantes de Gotham, um policial ou mesmo uma pessoa do governo. Então o carinha revela que tudo que está acontecendo ali é para o nosso Batman e que novamente o Bruce, com um olhar de medo, cansado, raiva, desmotivado e tudo mais, cara. Assim, a gente consegue ver claramente a expressão do Bruce nessa cena. Agora finalmente vemos uma outra personagem muito importante para o Batman, que é a Mulher Gato. Nesse filme, a Selina Kyle vai começar com seu trampo, né, de ladra de Gotham, e onde ela vai assaltar bancos, lojas, gangues e tudo que tiver um valor expressivo para ela. E assim, tudo que tiver ela vai lá passar a mão mesmo, e, entendeu? Não tá nem aí. Mas vemos que esse filme vai abordar temas como 007, onde a Selina Kyle vai usar ferramentas, né, artimanhas de arrombamento e espionagem. Essa cena que vocês estão vendo aí agora, não dá para saber se é, assim, no fundo dela, se é alguém, né, possivelmente o Pinguim ou o Batman, tá? Não dá para saber. Eu acredito que seja o Pinguim, né, pelo simples formato da roupa dele, né, o tamanho, assim. Pelo que eu percebi, pode ser que seja o Pinguim, mas que no primeiro plano, tá, na pessoa que está assim, de frente, né, de costa ou de frente, não sei como é que tá ali, mas assim, com a máscara, usando a máscara, um capuz, deve ser a Mulher Gato, já que tem umas orelhas na cabeça. Nessa parte, vamos ver o Batman se preparando para enfrentar alguns capangas que devem ser do Marrone. Cara, essa cena do Batman na chuva ficou muito badass, cara, sério. O detalhe da roupa com aquelas mangas no pescoço ficou muito bom também, dando outro estilo pro morcego
fora também a chuva pingando, né? Pô, me lembrou muito o jogo do Batman do Arkham. Muito bom, cara. Vimos também uma cena de muitas gangues, de algumas gangues, na verdade, né? Que deve ser ou do Coringa, ou mesmo, assim, do Coringa, que eu digo assim, do começo de carreira dele, tá? Eu não sei se vai ter o Coringa, mas se tiver alguma relação com o Coringa, deve, pelo que pareceu, é do Coringa. Pela maquiagem e tudo mais, tá? Mas eu acredito que não seja do Coringa, mas é uma possibilidade. Pode ser também que seja da gangue do Pinguim, mas é difícil de saber ao certo de qual gangue que é. Vemos uma imagem bem interessante do Batman sem a sua roupa, numa clássica sala de fotografia vermelha. E aqui, tá, é um dos momentos bem interessantes de se analisar. Pois, o que será que o Batman estava fazendo antes de sair nessa briga? Né? Na minha opinião, eu acho que o Batman ia, assim, bater em alguém por causa de algo que o Batman descobriu ou mesmo foi provocado a fazer isso. O indício é que seja, assim, de um policial envolvido em corrupção e o Batman deve ter descoberto isso, né? Ter alguma ligação com o Charada. Na sequência, vemos o comissário Gordon impedindo o Batman de agredir essa tal pessoa. A mulher gato na moto também é mostrada provavelmente fugindo depois de se assaltar algum local. Confrontos entre gangues e policiais e uma luta entre a mulher gato e o Batman. E assim, eu vi ambos bem equiparados, né? Bem treinados e que vamos ter lutas corpo a corpo de tirar o fôlego. Nesse local, é o mesmo local onde apareceu lá no começo do trailer, onde o carro invadiu e o Bruce Wayne estava sem o seu traje, né? Nesse local teve alguma combinação de cena do Charada com o Batman sendo atingido por uma explosão. Mas na verdade é somente o Batman chegando no local, que deve ter sido no velório, né, pelo caixão lá no fundo, e assim, deve ter achado alguma coisa que tem relação com o Charada, uma pista, né, que acabou levando ele a ser ativado uma bomba que acabou atingindo ele, né? E agora vemos a melhor cena do trailer, na minha opinião, a gangue do possível vilão do Batman. Pode ser o Coringa, Charada, Pinguim ou de outro personagem, tá? Eles, assim, intimidam o Batman dizendo: The hell are you supposed to be? I'm vengeance. E quem seria você, né? Logo em seguida, vemos uma linda sequência de golpe, cara, de lutas, de golpes do Batman. Cara, isso é que é o Batman, cara. Isso que o Batman tem que ser. Um personagem que luta pra poder quebrar braços, ossos, causar traumatismo craniano. E tudo que o Batman fez nos quadrinhos, cara, essa cena, somente essa cena já mostrou que vamos ter uma coisa muito fiel, que era pra ter tido há muito tempo, cara, no filme do Batman. Um Batman sem piedade nenhuma, surrando inimigos, quebrando tudo. Quem jogou os jogos do Batman da franquia Arkham, ou até mesmo lê alguma HQ do Batman, sabe que o Batman é um cara que quebra, cara, tudo, velho. Não tem essa não, entendeu? Ele não mata, mas ele deixa ele surra os personagens, os vilões, né, os inimigos. Tivemos também uma linda imagem do Batmóvel, gostei bastante, ficou bem moderno e muito, assim, com o visual do carros dos anos 90, isso assim, só que muito tunado. Para comprovar que eu disse lá atrás, do traje do Batman, ele é a prova de balas, tá? O que eu falei lá atrás. Ele levou um tiro a queima-roupa e ficou de boas. Usando também a Batguerra, perseguindo também um certo vilão, né? Provavelmente do Marrone, botando também moral nos inimigos. E essa linda logo do Batman, a abertura do Batman. Cara, olha, eu morri vendo essa logo, velho, meu Deus do céu. Também tivemos uma imagem mais próxima do Batman, na próxima a Batcaverna, né? E o Batman, que acabou de chegar numa missão, quando ele tira a máscara, vemos que ele está frustrado, com raiva, medo, angústia. Cara, eu consegui ver o olhar dele. E assim, ele deve ter acabado de ter uma derrota ou mesmo algum fracasso de pista ou algo parecido, com uma voz parecida com a do próprio Batman ou mesmo do Charada falando no fundo, né? A revelação então sobre a data de lançamento é de 2021, que ficou bem legal com o tom do Charada. E assim, eu gostei bastante do trailer do Batman. Uma das coisas que mais me hypou. Meu Deus, mano, quem me acompanha no Instagram viu que eu botei minha reação lá. Meu Deus do céu, nossa, incrível, incrível. Mas enfim, o que vocês acharam desse trailer do Batman?
Qual foi o seu ponto mais marcante que você achou no trailer do Batman? Você acha que o trailer do Batman vai ser... O trailer do Batman, ó. O filme do Batman vai ser bom ou não vai ser bom? Comentem as suas opiniões aí. O que vocês acharam? O que vocês achou? O que você achou? Que vai ser muito bacana de estar conversando aqui. Beleza? Então muito obrigado por tudo. Valeu, falou e até mais.